Tudo bem com vocês? Hoje eu, Oséias Farias, jornalista, Gerson Pereira, um psiquiatra que está nos ajudando a entender um pouco mais, através dos seus conhecimentos, à luz da Bíblia e comprovando que Deus, Bíblia e ciência não tem contradição. E hoje nós vamos falar de uma coisa chamada antecipação científica. Sabe que na criação, Deus é tão perfeito que na criação ele fez antecipações científicas. É óbvio que à luz daqueles que buscaram algum conhecimento. Tudo bem, grande Gerson, é sempre bom conversar contigo mais uma vez. Então, Zé, você fala em ajudar. Na verdade, a ideia é que ninguém nasceu com nenhum dote especial. O dote que ele recebeu foi exatamente a oportunidade de avaliar as coisas e o dever de transmitir. O aprendizado que fica para mim só, ele morre. É quando eu cumpro o compromisso de transmitir o que eu aprendo, é que eu desenvolvo mais ainda a minha capacidade de absorver conhecimento. Então, é nesta perspectiva que a gente quer ajudar as pessoas a crerem que tem um livro que é imbatível. De vez em quando as pessoas pegam aí um livrinho que cita ciências e cientistas e pensam que descobriram a pólvora. Olha, eu achei aqui, o negócio é Big Bang, o negócio é evolução das espécies. Não é bem assim. A Bíblia se antecipa dizendo como é que as coisas funcionam. A Bíblia, então, na sua visão e também no meu entendimento, até agora o que nós temos visto aqui é esse combo todo, que traz isso tudo, à luz daquilo que Deus disse, o que ela traz e que a ciência não provou o contrário. Aqui que está o grande detalhe. Provar o contrário, vai lá e prova. Mas até agora, nada disso se fez. Exatamente, Oséias. Quando a gente fala em ciência, nós estamos falando daquilo que estuda coisas, que estudam circunstâncias, às vezes ligadas ao homem. Mas quando nós falamos em Bíblia, nós, além de abranger tudo isso, tem um centro, tem um objetivo, tem um propósito, que é o homem. Mas o homem não se fez por si só. Então, para explicar o homem e essas coisas, nós entendemos numa força superior, como dizem os alcoólatras anônimos. Eles começam a sessão sempre dizendo assim: eu agradeço ao meu poder superior, que na minha concepção é Deus, as minhas últimas 24 horas de sobriedade. Então, nós podemos agradecer a essa força superior, que na minha concepção também é Deus, até porque a palavra Deus, na sua origem, ela vem de origens antigas, indo-europeias. Ela veio com o significado de luz, clarificação, finalmente, dia. O que a gente quer dizer é o seguinte: a Bíblia abrange tudo isso. O homem é o objeto, o homem é a consequência. Existe uma causa, chama-se Deus. E o homem é essa consequência. Eu preparei uma introdução aqui para a gente entender um pouco mais. E eu vou puxar para dentro essa história de antecipações científicas. Quero começar assim: os casos que vamos analisar não são metáforas, mas uma ciência numa linguagem simples para satisfazer o estudante comum e, ao mesmo tempo, dar credibilidade científica passível de conhecimento por quem for mais exigente. E aí eu digo, a Bíblia é um livro produzido, na sua maioria, por homens. Quero que o Gerson explique mais isso. Homens com baixa ou nenhuma escolaridade. Aí eu estou dando dois exemplos aqui de Pedro, Amós, por exemplo, a gente pode falar disso, mas também de cientistas. Moisés era praticamente um cientista, não é?
e filósofos. O que não dizer de Salomão, o que não dizer de Paulo. Então, veja o combo que a Bíblia nos apresenta para a gente chegar no ponto que a gente quer daqui a pouquinho. Além desses dois exemplos, Osés, que você citou, eu queria lembrar outros dois, um de cada lado, para encarecer ainda mais a questão. Não está escrito em lugar nenhum, mas é provável que Jeremias fosse analfabeto, porque ele tinha um escriba, um redator que se chamava Baruque. Quando eu falo que Moisés, aliás, você citou, eu disse que era um novo exemplo, mas quando eu falo que, quando você disse que Moisés era um cientista, por assim dizer, um cientista, Moisés era um cientista mesmo. Por quê? Porque Moisés foi educado em palácio, no Egito, porque ele era filho adotivo de uma princesa que não tinha filho biológico. Ele foi educado para ser o faraó. No momento em que o pai da princesa falecesse, ela seria o dono do trono. Mas como tal, ela não podia assumir. Ela tinha que ter um homem. Moisés foi educado por isso. Essa volta toda para dizer que, como um faraó, ele tinha que ter toda a ciência que permeava o Egito já há 4.000 anos antes de Cristo. Osés, como é que eles fizeram as pirâmides sem ter guindaste? Aí está uma pergunta muito interessante. Eis aí uma pergunta. Todo mundo, quer dizer, todo mundo não. Tem muita gente que defende o seguinte: olha, pirâmide não foi feita por mãos de homens, dada a complexidade delas, não é? Mas a sua pergunta intriga. Ainda hoje intriga. A Bíblia sugere também uma resposta para isso. Quando você conta as idades dos homens, as primeiras, vamos por as primeiras 20 gerações, que começam em Adão, e a 20ª é Abraão. Adão viveu 900 e tantos anos, 960. Teve um neto, um descendente dele, era mais do que neto, chamava Matusalém, que viveu 969. Noé viveu 960. Noé é o 10º. Abraão, que é a 20ª geração, não chegou a 200. Não chegou a 200. O que você percebe? O homem veio caindo em idade e, consequentemente, em intelectualidade e força física. Porque o homem original era muito maior do que os que nós somos hoje. Eu não quero entrar agora nesse particular, porque eu não preparei nada sobre isso. Eu só queria dizer que há uma possibilidade de aqueles blocos terem sido removidos por homens mesmos. Porque naquela estirpe. Sim, naquela estirpe, provavelmente nós temos 20% da força que eles tinham. Então eram homens que podiam carregar quase 500 quilos. E se você pensar que eles podiam ter arrumado um sistema de padiola, aquele equipamento em que 2 homens seguram, tem uma tábua e ali põe peso, para eles carregarem, como uma maca, essas macas que o pessoal de saúde carrega para pôr na ambulância. Se você pensar nesse recurso, era possível que eles carregassem um bloco de 1.000 quilos, 1,5 tonelada, 2 toneladas. E levar para aquela altura, para aquela altura. Para aquela altura. É uma sugestão de resposta. Eu acho mais fácil acreditar nisso, que eu não vi,
mas há quem estuda isso, do que acreditar que veio algum extraterrestre construir pirâmide aqui. Para quê? Para quê? Verdade. Ó, vamos lá, o negócio vai render, e vai render muito. A Bíblia é um livro produzido, por sua maioria, então, por esses homens que eu já disse. E no caso aqui, considerando, num só texto há várias instruções. E aí eu vou entrar no ponto científico que a gente tem interesse, citando Abraão. Sim. Abraão é um caso desse. Deus diz a Abraão que ele teria um filho proveniente de seus lombos. Em outras versões, a gente vai ver que estão escritos ali entranhas. Me explica isso. E outras versões, sim, lombos. Ora, um filho, ele tem duas origens. Ele vem da glândula reprodutora da mãe e da glândula reprodutora do pai. Nós chamamos de gametas. Nós chamamos, no caso da mãe, são os ovários, e no caso do pai são os testículos. Os testículos estão na bolsa escrotal, que estão abaixo do abdômen, fixados no abdômen, nessa parte que chama pelve. Então, sua pergunta tem todo sentido. Se os filhos vêm do testículo que está nessa posição, como é que Deus disse que era para sair do lombo? Nós vamos mudar até o conceito de lombo agora, hein? Vamos mudar, não. Então, Osés, o que acontece? Os testículos não são formados naquele lugar, eles são formados nos lombos. Ah, é? O testículo é formado na embriologia, ele é formado nos lombos, depois, lá em torno de 25 semanas de gravidez, 6 meses, 7 até 8 meses, ele desce para a bolsa escrotal. Desce por um conduto chamado conduto inguinal, que fica depois chamando conduto inguinal, que está na parte mais baixa, do lado desses ossos que a gente tem aqui na cintura. E aí é que ele vai se alojar na bolsa escrotal. Mas como está se falando de... Você puxou um assunto que lembra embriologia. Embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento do conceito. Então, como está se falando de embriologia e de anatomia, como você introduziu, a anatomia do testículo é bolsa escrotal, mas a embriologia do testículo é região lombar. Região lombar. Por isso, lombos. Lombos, o menino sai do lombo. Do lombo. Então, olha que coisa fantástica, é muito fantástico isso aqui. A gente está entendendo um Deus que não se pode negar, porque ele conhecia tanto a criação que ele disse, vai sair dos seus lombos tal pessoa, tal criança. E hoje a ciência ela comprova. Por que lombos? Porque nasce aqui e depois vai descer. Depois é quem vai descer. E Deus lá atrás, ele já tudo isso ele já tinha dito, ele já tinha mostrado categoricamente. Eu criei, eu sei de onde que vem, é daqui, ó. Então, Osés, agora você vê o seguinte. No tempo de Abraão, você sabe o nome de algum médico? Não, você não sabe, porque não tinha. Não sei. O primeiro médico que tem na história viveu até antes de Hipócrates, que viveu no 4º século antes de Cristo. Sim. Era o Francastorro, era o nome desse personagem. Era um médico meio místico, como eram os médicos antes do Hipócrates. A pergunta é, quem era o geneticista, quem era o obstetra para interpretar a embriologia do feto humano? Quem teria ensinado isso ao escritor do texto? Quem teria explicado isso a Porque ele Abraão? fala disso.
Ele fala disso. Ele fala disso. O escritor, ele fala disso. Agora, quem o teria dito? Só tem uma resposta: alguém que criou. E o escritor, Oséias, provavelmente, como era um cientista, ele sabia disso. Só que Moisés viveu quase 500 anos depois de Abraão. Quase 500 anos. Naquela época que a ciência andava devagarinho, 500 anos é um tempo recorde. Não dava para ter entendido isso. Moisés sim, por ser um cientista, mas Abraão não sabia. Abraão não sabia, verdade. Então, para a gente fechar, o que Deus ofereceu aqui? Uma antecipação científica que milhares de anos depois, eu, jornalista Oséias Farias, estou tendo a honra de entender, juntamente com Gerson Pereira. Então, se eu estivesse falando para um vaqueiro lá da sua fazenda, talvez eu não poderia falar nessa linguagem. Eu sei um pouco de medicina. O que sabe um jornalista? O jornalista sabe de tudo, porque ele tem que dar pitaco no notícia que ele produz. Né? A gente é meio pentelho, vai daqui, lê daqui, traz daqui, isso. Então, Deus pensava na sua mente, que escrutina as coisas, que quer descobrir, e dos seus pares que também querem. Então ele queria dizer para você, estou dando para vocês um documentário, que é passível de ser comprovado. É uma realidade, basta que você comprove. É uma realidade. Aliás, o nosso propósito nisso é fazer exatamente as pessoas se voltarem para a Bíblia apenas como um método. As pessoas usarem a Bíblia apenas como um trampolim. O que se interessa não é conhecer o livro de Deus, a palavra de Deus, é conhecer o Deus do livro, é conhecer o Deus da palavra. Esse é o objetivo. E, aliás, entendendo tudo isso, eu acredito ainda mais no livro chamado Bíblia, porque não há contradição. Acreditamos juntos. Obrigado por ter me feito entender um pouco mais. A gente vai continuar nessas antecipações científicas, né? Vamos.